Oi, gente, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desculpa o desânimo para gravar o vídeo, desculpa esse baixo astral, mas enfim, eu acho que você, santista, que tá me assistindo, entende bem que é muito difícil ser diferente nesse momento por conta de tudo que aconteceu ontem, né? O Santos acabou sendo derrotado jogando no Allianz Parque no jogo da volta, 2-0 pro Palmeiras. O Santos tinha vencido o primeiro jogo, 1-0 na Vila Belmiro, e no agregado acabou ficando 2-1. A gente tem muitos pontos a se analisar nesse jogo e muitos debates a se fazerem, porque infelizmente não foi um jogo livre de polêmicas, a gente teve muitas polêmicas e talvez eu fique um pouco alterada durante o vídeo, peço desculpa já de antemão, mas é porque, enfim, mais uma vez, Santos foi prejudicado, pelo menos na minha visão. Eu acho que perder um jogo, perder uma final, é muito dolorido. Muito. Mas quando você perde, porque o seu adversário foi melhor, e você teve erros individuais dos seus próprios jogadores, que prejudicaram o seu jogo e fizeram então com que o adversário fosse o campeão, ou saísse vencedor do jogo, é mais fácil de aceitar essa derrota. Porque aí foi um erro do seu time. Tipo, o seu time não foi campeão porque não jogou bem. Agora, a partir do momento que o seu time perde por conta de erros que não são do seu time e que não cabe a eles, a nós, no caso, o controle do jogo, aí é muito frustrante. Antes de começar falando do jogo, eu quero dizer que por mais que eu esteja muito revoltada com tudo que aconteceu ontem, eu tô um pouco mais controlada em relação ao nível de sofrimento comparado a outros jogos em que o Santos acabou perdendo uma final ou sendo eliminado em alguma fase do campeonato. Porque no final do ano passado a gente experimentou o maior nível de sofrimento do futebol, que é o rebaixamento. Então a gente tá um pouco calejado, eu falei inclusive nisso no vídeo que eu postei sábado falando sobre a final, que os torcedores do Santos, ele tá calejado, né, em relação aos sofrimentos. Então, eu acredito que por esse motivo eu tô um pouquinho mais controlada. Eu, por exemplo, não chorei quando o jogo acabou. Se a gente não tivesse sido rebaixado no passado, eu provavelmente teria chorado. Mas como eu conheci a dor maior do futebol, a dor de se perder uma final acabou ficando um pouquinho abaixo, porque o rebaixamento acabou atingindo o limite ali do sofrimento como torcedora. Mas enfim, vamos falar sobre a partida em si, que foi polêmica. Mas com Klaus apitando e o Palmeiras do outro lado, já era de se esperar, né? A gente viu isso nas duas últimas finais. E mais uma vez aconteceu. Talvez no fim das contas o Rafinha tinha razão. Quem aí lembra da fala do Rafinha? Pois é, ele foi punido porque falou aquilo. Mas ele não mentiu. Ele foi punido por falar a verdade. Pois é, Rafinha, o tempo te inocentou. Mas tá, vamos continuar então. Vou tentar não ser muito irônica, porque quando eu fico estressada, eu fico muito irônica e debochada. Eu vou tentar não ficar desse jeito. Vamos falar sobre o jogo do Santos como um todo, antes da gente entrar nos detalhes polêmicos da arbitragem? Porque assim, o Santos teve muito erro individual. Teve. Os nossos dois laterais, por exemplo, fizeram uma partida muito abaixo do que a gente esperava. Derlan e Felipe Jonathan, muito abaixo. Tanto é que foram os dois substituídos no segundo tempo para a entrada de Rainer e JP Sherman. Morelos, que substituiu o Furt durante o primeiro tempo, né? Ele entrou como titular. Gente, ele errou tudo que ele tentou. Jogo muito abaixo do Morelos. Meu Deus do céu. Não dá. Não dá. O nosso meio-campo, por vezes, optou muito pelo chutão. João Schmidt, Pituca, muito pelo chutão. E isso me incomodou sim em alguns momentos. Teve um momento lá, inclusive, que era só todo mundo chutão, 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 chutão. Eu falei, gente, calma, coloca a bola no chão. A gente tem qualidade para tocar a bola. Coloca a bola no chão. Qual que é a dificuldade? Mas eles encontraram dificuldade porque não conseguiam colocar a bola no chão.
de bom mesmo que a gente pode tirar ali desses 90 minutos que foram ontem, a nossa zaga. Gil e Joaquim, eles conseguiram fazer um bom jogo. Não excelente e perfeito, mas um bom jogo. Tanto é que no primeiro tempo, o Gil salva uma bola, enquanto estava 0 a 0 ainda, se não estiver enganada, em cima da linha. Em cima da linha. Então, assim, de bom mesmo, eu acho que foi só os dois ali na zaga, porque até mesmo o Guilherme, que é um jogador que eu sempre elogio aqui no canal, eu sempre falo como eu gosto do Guilherme, não fez uma partida de encher os olhos, mas ele pelo menos tentou. No segundo tempo, por exemplo, o jogo já estava 2 a 0. Ele tem um lance, ele e o Everton cara a cara, e ele finaliza em cima do Everton. Eu falo, meu Deus, Guilherme, não, por quê? Entendeu? Por quê? Otero também lá na frente. Gente, que partida abaixo do Otero. Que partida abaixo do Otero. Eu esperava tanto dele, eu achei que ele fosse ser o cara que infernizar ali a defesa do Palmeiras, e não foi isso que aconteceu, foi muito abaixo. Ele cobrou só uma falta ontem. Tudo bem que a falta que ele cobrou levou um perigo absurdo pro Everton, mas num contexto geral ele foi muito abaixo. Errou muito também, errou muito. O Pituca, acho que foi o Pituca que fez uma finalização de fora da área também, que obrigou o Everton a fazer uma baita de uma defesa. A bola foi em curva, assim, se o Everton não faz, seria gol. A gente abriria o placar ali enquanto tava 0 a 0 ainda. Então, assim, por mais que o time jogou mal e teve muitos erros individuais, o Santos teve oportunidades no jogo. O lance do Guilherme, o lance do Pituca, que eu acabei de falar. Gente, se não for o Pituca, me desculpa, mas eu acho que foi ele que bateu colocado ali. Teve no segundo tempo também, no finalzinho, uma cabeçada que o Gil... Oh, meu Deus, Gil, ele manda, assim, pra fora, entendeu? E ele subiu livre ali. Então, assim, foram muitos lances que o Everton fez algumas boas defesas, mas foram muitos lances que poderiam ter mudado também a história do jogo, mas não aconteceu. Em vários momentos diferentes do jogo, né? Enquanto tava 0 a 0, enquanto tava 1 a 0, enquanto tava 2 a 0, mas num contexto geral, os erros individuais do time prejudicaram, sim, o jogo apresentado pelo Santos ontem. Só que, mesmo com esses erros individuais, dava pra gente ter buscado esse título. Dava. Talvez não, talvez a história do futebol teria sido outra, talvez o Palmeiras não tivesse aberto o placar com o pênalti, poderia ter acontecido outra coisa, ter feito o gol de outra forma, porque tinha, de certa forma, o domínio do jogo em alguns momentos, até porque jogavam em casa, era de se esperar, o Santos ia ficar mais recuado e tentar sair no contra-ataque, como aconteceu. Muitas vezes o próprio Guilherme também tropeçava na bola aí. Muita coisa poderia ter acontecido, o cenário poderia ser totalmente diferente do que aconteceu ontem, mas o IC não entra em jogo, então a gente não sabe o que aconteceria, independente de qual cenário a gente resolva falar, a favor ou contra o Santos, se o pênalti não tivesse sido marcado. A gente poderia entrar na discussão do pênalti se foi ou não. Poderia. Eu poderia aqui estar falando assim, meu Deus, João Paulo, por que é que você teve que sair do gol? Felipe Jonathan, por que você não tirou essa bola? A gente sabe que qualquer mínimo erro dentro da área abre um precedente para a arbitragem questionar, procurar um pênalti, inclusive em outros momentos do jogo, enquanto o jogo já estava 1 a 0, inclusive o Klaus levava a mão no ouvido assim para saber se tinha alguma coisa dentro da área, e a gente ficava assustado, porque é sempre assim. Se não tem, eles inventam até encontrar alguma coisa. Contra o Santos é desse jeito. Tá. Não sei por que o João Paulo saiu para tentar pegar a bola, sendo que o Endrick estava ali na disputa, muito próximo ao Felipe Jonathan. O que o Felipe Jonathan devia ter feito? Pegar a bola, meu filho, olha, chuta para tipo, tiro de meta, a linha de fundo, no caso. Chuta para lateral, chuta para qualquer lugar, mas tira essa bola. Não tirou. João Paulo chegou os dois, fizeram um sanduíche de Endrick ali, o Endrick passou no meio. Teve o contato, o Endrick se jogou, ao meu ver. Tá, até aí, ok. O Klaus não marcou o pênalti em campo. Ficou 5 minutos para marcar esse pênalti. Não, na verdade, assim, ficou 5 minutos para mandar o jogo seguir. Tá? E aí começa a entrar as várias inconsistências, o que deixa nós, torcedores, um pouquinho mais estressados do que o normal, porque se ele tivesse marcado com convicção pênalti, até mesmo se ele tivesse ido no VAR e marcado com convicção, cara, eu não tinha o que falar. A gente não tinha que estar falando nada, porque o cara foi lá convicto e tal. Tudo bem que às vezes o cara erra com convicção. Inclusive a arbitragem brasileira, ela erra muito com convicção. Mas enfim,
Não foi isso que aconteceu, gente. Não foi isso que aconteceu. Não foi. Foram 5 minutos para analisar esse pênalti. 5 minutos e o Klaus ele manda o jogo seguir. A defesa do Santos se prepara para sair, monta-se toda para sair jogando. O ataque do Palmeiras se prepara para impedir que isso aconteça. E daí, 2 segundos depois que tudo isso aconteceu, o Klaus para o jogo de novo e vai no árbitro de vídeo. Como é que falta tanta convicção assim, meu Deus? Numa final. E me falam que esse cara é super preparado, é o número 1 do ranking, por isso que ele apita uma final. Depois de tudo isso, ele vai no VAR, marca o pênalti, o Veiga converte. Só que tem um outro ponto. Esse pênalti que a gente tá tanto discutindo se é ou se não é, que ficou 6 minutos com o jogo parado e não sei o que, não deveria nem entrar em discussão. Porque lá na origem da jogada, o Everton cobrou o tiro de meta com a bola em movimento. Pode? Pode cobrar tiro de meta com a bola em movimento? Cara, nem falta no meio do campo você pode cobrar com a bola em movimento. Tem juiz que... Tem juiz não, né? A maioria dos juízes, pelo menos, é o que a gente espera que aconteça. Fala assim, não, meu filho, calma. A bola tem que ser parada. Parada. Aí eles têm coragem de olhar pra gente e falar que antes de marcar um pênalti, eles analisam toda a jogada. Gente, a jogada durou 5 segundos e eles não conseguiram ver que o Everton cobrou com a bola em movimento. 5 segundos. O Everton joga a bola, bate, encontra o Hendrick lá na frente. Essa foi a jogada. Um lançamento. Se eles não conseguiram analisar a jogada completa de um lançamento... Sabe qual que é a diferença entre Santos e Palmeiras, né? A gente não faz parte do sistema. Nossa senhora, eu fico muito irritada com isso. Porque eu poderia estar aqui, ó, metendo a boca. Entendeu? Os jogadores do Santos que tiveram erros individuais na partida, que não jogaram bem, mas não. A gente tá falando de arbitragem, porque no fim das contas foi isso que decidiu a porra do jogo. Foi isso. Não foi porque o Santos jogou mal. Porque jogar bem não é sinônimo de vencer partida. Não é sinônimo de ser campeão. Por mais que eu quisesse que fosse, não é. A gente sabe que não é. E jogar mal também não é sinônimo de derrota. A gente já viu muito time jogando mal aí e por uma bola vencendo. E o Palmeiras ontem saiu na frente com um pênalti que nem deveria ter existido. Porque o lance devia ter sido anulado lá na cobrança de tiro de meta do Everton, que cobrou com a bola em movimento. Às vezes em dividida, onde vai 2 jogadores do Santos ali, faz o famoso sanduíche do jogador adversário, eles marcam falta. Só que quando isso aconteceu dentro da nossa área, eles não marcaram falta no Guilherme. Não marcaram. E assim, a gente não pode nem reclamar se foi pênalti ou não, porque a transmissão da partida, eu não tô nem falando de Record, de Casa TV ou de TNT, eu tô falando da transmissão da partida. Da onde é geradas as imagens. Da federação. Não mostram replay. Não mostram. Teve 2 lances de possível pênalti pro Santos ontem. A gente não pode nem debater sobre isso, porque eles não mostraram replay. Não mostraram. Primeiro tempo em cima do Guilherme, no segundo tempo num possível toque de mão do jogador do Palmeiras, e eles não mostraram replay. A gente espera que eles mostrem replay com uma cara de palhaço, porque a gente sabe que não vai mostrar. Aí quando eu lance pro Palmeiras, meu Deus do céu, 5, 6, 7 replays. Por todos os ângulos ainda, não é só por um ângulo não, é por todos os ângulos. Ridículo, ridículo. Aí enquanto o Santos estava controlando, cadenciando o jogo, fazendo a cera no início do jogo, meu Deus do céu, o Klaus tem que ficar mais perto do lance para fazer o jogo correr com mais velocidade. Mas quando o Palmeiras conseguiu a vantagem, os caras caíam em campo toda hora. Toda hora sentia alguma coisa. Qualquer coisa, ele falar sentir alguma coisa e cair, né? Porque assim, pra eles era normal, só tava cadenciando o jogo. O Santos, minha Nossa Senhora, parecia que tava cometendo um crime dentro de campo. Outra coisa, no início do jogo, gente, o Gustavo Gomes deu uma cotovelada no Guilherme, na nuca dele. Cadê o VAR nessa hora? Pra gente não existe, né? Porque contra o Palmeiras, não pode ser marcado essas coisas. Primeiro e segundo tempo ontem, 5 e 6 minutos de acréscimo. Gente, se o Palmeiras tivesse em desvantagem, ia ser 10, 15. Quantos jogos do Palmeiras a gente não viu que tinha uma porrada de número de acréscimo aí? De tempo de acréscimo? Mas o Palmeiras tava ganhando, o Palmeiras tava com vantagem, né? É o que todo mundo queria, no fim das contas, não era? Pelo menos é o que parece. Pelo menos é o que parece. Enfim,
Aí no segundo tempo o Palmeiras faz o segundo gol, o Carille até mexe no time, faz algumas substituições lá, né? Coloca o Sherman, coloca o Rainer, o Pedrinho entra também no lugar do Otero, que não tava fazendo nada. Enfim, o Santos tem algumas outras oportunidades de tentar diminuir o resultado e levar a partida para os pênaltis, mas não consegue. Teve o lance do Guilherme que eu falei, teve o lance do... esqueci o nome dele. Do Gil também, que assim, não deu. Ainda sobre a arbitragem, eu não consigo, eu preciso falar sobre isso. O Richard Rios e Rafael, quantas vezes matou o contra-ataque do Santos? Quantos cartões do Palmeiras levou no jogo ontem? Me fala. Agora o Santos faz umas faltinhas bestas. Minha Nossa Senhora. É falta e amarelo, falta e amarelo. É complicado, cara. É complicado. E não é o primeiro jogo que acontece isso. Não é. A gente foi assaltado durante quase todo o mata-mata. Contra a Portuguesa, o Otero foi expulso pelo próprio Klaus que apitou o jogo ontem. Gente, para. Uma expulsão ridícula. Depois, contra o Bragantino, o Rainer foi expulso também. No lance que o Pituca tinha sofrido no primeiro tempo e não tinha marcado nada. Aí no primeiro jogo no mata-mata, da fase final, eu esqueci o nome do juiz que apitou, mas ele apitou bem. Ele apitou bem pros dois lados. Eu não tô falando isso porque a gente ganhou, porque a gente classificou contra a Portuguesa e eu tô aqui criticando a arbitragem. A gente jogou o fino da bola contra o Bragantino e eu também estou aqui criticando a arbitragem. Só tô sendo sincera, no jogo de ontem, o Santos perdeu por erros individuais dele, mas principalmente por erros da arbitragem. Não adianta falar que não foi, você é maluca de falar que não foi pênalti. Tanto faz se foi ou não foi pênalti, não deveria nem ser questionado isso, porque lá no início da jogada teve irregularidade. E é o que eu disse, o Palmeiras abre esse placar com 30 minutos. 31. O Santos segurou o jogo por 26 minutos ali, segurou o Palmeiras por 26 minutos. Aí teve esse lance do pênalti e foi até os 31. Aí o Palmeiras abre o placar. Se o Santos continuasse segurando durante o primeiro tempo inteiro, como estava acontecendo, porque a nossa defesa lá atrás com o Joaquim já estava funcionando, se o Palmeiras volta com essa desvantagem ainda pro segundo tempo, imagina. Porque eles ficam batendo nessa tecla que o Abel sempre fala, cabeça fria e coração quente, mas gente, eu já vi o Palmeiras passar por maus bocados com o Abel, inclusive naquela época que estavam mandando demitir o Abel, porque ele tinha esquecido o futebol dele lá em Portugal, quando ele foi visitar não sei quem lá. Gente, esse negócio de cabeça fria é só quando tá ganhando. Quando tá ganhando, até eu sou cabeça fria. Só que quando as coisas apertam, não tem essa de cabeça fria. Entendeu? Quando você ganha títulos seguidos, é muito fácil você ter cabeça fria. É muito fácil você ter o psicológico no lugar. Eu te garanto que se o Palmeiras vira o intervalo, perdendo com a desvantagem no empate ali 0-0 e com 1-0 pra gente no agregado, eles não iam voltar pro segundo tempo tranquilos. Não ia. Porque eu já vi o Palmeiras em desvantagem. Eu já vi, e eles não jogam dessa forma tranquilos como todo mundo pinta, não. Não jogam. Então não adianta bater nessa teclinha também, não, porque assim, não dá. Não dá. Gente, olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu aceito muito perder na bola, entendeu? Eu aceito muito perder na bola. Mas quando a gente perde com isso acontecendo, fica muito difícil aceitar. Muito difícil aceitar. Muito. E outra coisa que eu queria comentar também nesse vídeo, além da questão do jogo, é esse pensamento de derrotista, de conformista, que as pessoas às vezes adotam em momentos como esse, do tipo, a gente pelo menos fez uma boa campanha, então tá tudo bem, o vice-campeonato já era de se esperar porque a gente tá enfrentando o Palmeiras. A gente ganhou o primeiro jogo contra o Palmeiras. Os caras não são imbatíveis. Os caras não são invencíveis. Então, assim, eu não vou fazer esse discurso aqui, porque pra mim não está tudo bem o Santos ter perdido esse jogo, essa final e ter perdido esse título. Porque, por mais que a gente sabia das dificuldades que a gente enfrentaria durante o campeonato, o Santos tinha total condição de ser campeão. Porque chegou onde chegou não foi por acaso. Foi jogando bola. Quando precisou jogar ali, em alguns momentos, jogou. Ontem precisou, né? Não jogou tanto assim. Teve a arbitragem também passando a mão. Mas no contexto geral, eu não vou fazer esse discurso de tá tudo bem, pelo menos a gente foi vice-campeão de algo que a gente nem esperava. Eu já disse pra vocês em alguns vídeos aí. Gente,
eu, como torcedora do Santos, sempre vou esperar o melhor do time. Mesmo que às vezes ele não entregue isso. Mas eu sempre vou esperar o melhor. Então eu não vou me encaixar nesse discurso de que tá tudo bem, porque não está. Entendeu? Não está. Então não tá tudo bem ter sido vice-campeão. O Santos podia ter buscado esse título, sim. Podia ter entregado um pouco mais dentro de campo, sim. Podia ter feito um jogo melhor, sim. E a arbitragem poderia ter sido melhor também. Não foi. Mas enfim, não adianta chorar o leite derramado, perdemos. Ponto. Agora é levantar a cabeça e buscar o acesso à Série A, que é o principal objetivo da temporada, né? O acesso para a primeira divisão. Que o Santos possa fazer de fato uma boa campanha na Série B e a gente consiga, né, esse objetivo. E agora a realidade vai bater, gente. A realidade de fato começar a jogar uma Série B agora vai ser tenso. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam da arbitragem do Klaus. Como eu disse, eu acho que o Santos poderia ter jogado mais, sim, senhor. Não tô colocando a culpa de tudo em cima da arbitragem, mas acho que ela teve um papel crucial, sim, no resultado do jogo. Em momentos que, assim, não deveria ter acontecido. Coisas que não deveriam ter acontecido aconteceram no jogo. Como eu disse, por exemplo, no caso da cotovelada do Gomes no Guilherme, eu acho que teve uma cotovelada também em cima do Pituca, que eu não lembro quem deu. Mas, enfim, são lances que passam batidos muitas vezes, mas que mudam um jogo, entendeu? Mudam um jogo. Então, é difícil. No fim das contas, é muito difícil. Comenta aí o que vocês acharam do jogo. Então, se vocês são novos por aqui, se vocês já me acompanham há algum tempo mais e ainda não são inscritos, aproveitem esse momento para se inscrever. Fechou? Eu quero deixar um questionamento aqui para vocês no fim das contas. Será que o Textor é tão maluco assim? Talvez não. Vamos aguardar os próximos capítulos. Um beijo pra vocês e até a próxima.